para trazer essa palavra, mas eu queria que vocês tivessem paciência comigo, amém? Porque a palavra que eu trouxe a vocês essa noite é uma palavra também de despertamento espiritual para o meu espírito. E não sei se vou dar conta de falar tudo que está aqui, então vou tentar ler. Vamos ler o texto bíblico que nos inspira. Apocalipse capítulo 2. Ontem tivemos um seminário de intercessão. Falei que daria continuidade essa noite do seminário. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o 17. E louvei a Deus por causa de muitos irmãos que estavam aqui ontem à noite, apesar de um tempo chuvoso. Mas percebo que a igreja está sendo despertada pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Também Sônia Lima chegou, gente. É bom tê-la conosco, não é? Sempre, de vez em quando, está aqui com a gente. De vez em quando os crentes vão e vêm, graças a Deus. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço, observe que ele não começa dizendo conheço as tuas obras. Observe que para essa igreja ele fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Diga, doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, observe, queridos, toda vez que você olhar ao vencedor, o que Jesus está falando é ao remanescente. Ok? Ao remanescente. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Fique à vontade. Pode sentar aqui. É porque estava meio espalhado, eu deixei todo mundo desse lado. Exatamente assim, ó, olhem para mim. Aí as pessoas que foram chegando depois, vão sentar onde? No lugar certo, para não ficar atravessando, entendeu? Aí vocês ficam sentados certinho, vai chegando assim, ó. Pronto, muito bem. Só questão de organização para não gerar um tumulto. Eu quero ficar com vocês aqui nessa doutrina de Balaão. Vamos conversar sobre isso hoje. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava, é muito claro, ele explica aqui, que doutrina é essa? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vamos ficar assim. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender o contexto a respeito da pessoa chamada Balaão. Nós conversamos ontem, nós percebemos que pelo menos em 3 momentos do Novo Testamento, Balaão é comentado. Então, para o povo de Israel havia uma prática, comentar sobre o pecado de Balaão. E também é bem interessante lembrar, irmãos, Balaão não era israelita. Balaão, ele era um estrangeiro. E é bem estranho, eu não tenho tempo para falar sobre isso nesse momento, sobre essa unção profética que desceu sobre um estrangeiro. Ele não era israelita, mas por mais que se discutam quem estava sobre Balaão, era o Espírito de Deus ou não, eu posso afirmar, sim, era o Espírito de Deus. Há alguns teólogos que vão dizer não, por causa do desenrolar das práticas de Balaão, mas nós sabemos hoje também que muitos profetas que se dizem de Deus são muito usados pelo diabo por causa da sua ganância, e é por isso que Judas fala sobre isso. Não estou falando de Judas Iscariotes, estou falando de Judas na carta de Judas, irmão de Tiago. Falamos sobre isso ontem. É por isso que Pedro fala na sua 2ª carta, e agora em Apocalipse, João fala nesse momento sobre Balaão. Ele era um profeta de Deus? Sim. Mas atentem, ele era estrangeiro. Mas ele era extremamente conhecido em toda a região da Mesopotâmia, Ásia Menor, em toda a região do Oriente Médio conhecido. Vamos lembrar um pouco da história de Balaão. Lembre que Israel saiu do Egito, amém? E ele estava indo no deserto, rumo à terra prometida. E eles já estavam acampados, Israel já estava acampado na região das Campinas do Jordão. Falei também ontem, que é exatamente a região do Nebo. A Bíblia diz, vamos lá em Números capítulo 22, é importante. Números capítulo 22, versículo 1. Vamos seguir aí esses trechos. Depois vamos voltar para Apocalipse. Então observe aqui no versículo 1 que Israel tinha partido no deserto depois da saída do Egito. E eles já estavam aqui na altura das Campinas de Moabe, que é exatamente as Campinas do Jordão, hoje Jordânia. Na altura de Jericó, para quem não conhece ainda, eu espero que você conheça. Amém? Mas eu tive essa experiência. A altura de Jericó é exatamente na região onde eu estava. Você fica no Monte Nebo e olha de frente a Jericó, na altura de Jericó. Ao lado, um pouquinho mais, é Jerusalém. É Jericó, Hebrom. Então, inclusive ali naquela região do Nebo onde eu estava, tem como se fosse uma bússola indicando todas as cidades que o Nebo está direcionando. E é exatamente naquela região, e também coloquei para vocês que nesse lugar tem hoje um monumento de uma serpente de bronze, sim? Falei com vocês ontem. Ainda tem esse monumento para simbolizar que foi nesse lugar onde Deus marcou Israel, matando muitos por causa do pecado de rebeldia. E aqueles que olhassem para a serpente de bronze eram imediatamente curados. E nós sabemos hoje que essa serpente de bronze simboliza Jesus Cristo, o Senhor. É um contraste, não podemos conversar sobre isso agora. Eles tinham enfrentado todas essas situações e estavam agora à altura de Jericó, no Monte Nebo. E já tinham vencido os amorreus, uma vitória fantástica. Fantástica.
Então, por toda a região da Judéia, toda a região da Jordânia, se sabia que Deus estava com o povo de Israel. Então, estavam todos os povos da região de Canaã assombrados. Então, eles pararam nessa região, como nós lemos agora. E Balaque era rei, vamos dizer, da Jordânia, de Moabe. Diga Balaque, não é Baraque, ok? Balaque. Balaque era rei de Moabe, da região de Midian. Eu acho interessante, irmãos, essa questão de Midian, porque os midianitas são filhos de Quétura com Abraão. Pelo que eu percebo, Abraão não foi sábio para se envolver com nenhuma outra mulher a não ser com Sara. Deveria ter ficado somente com Isaac e Sara. Ele arrumou esta concubina. Israel hoje faz questão de dizer que é concubina, não é esposa. Não foi esposa, foi concubina de Abraão. E Quétura ou Quetura é a mãe do povo midianita, um dos maiores inimigos de Israel. E Moabe, vocês sabem da história. Moabe quer dizer filho do pai. Moabe é filho da filha de Ló com Ló. Também não quero falar sobre esse assunto, mas todos parentes. Israel era o único que não tinha terra. Estava vindo do Egito escravo. E Deus estava com eles naquele trajeto. E de repente pararam aqui, nessa região. E Balaque, rei de Moabe, se assustou e disse: não vamos deixar que Israel passe nas nossas terras. Se você observar, quando você for à Jordânia, amém? Não tivemos coragem ainda de atravessar o Jordão. Precisamos ter coragem de atravessar o Jordão, hein? Quando eles ficaram nessa região, que já dá para ver a terra prometida, que foi exatamente aí a despedida de Moisés também. É um local extremamente interessante. Eles acamparam ali, e o rei de Moabe, como era o nome dele? Como era o nome dele? Muito bem. Balaque. Se apavorou, não somente ele, como todo o povo moabita e midianita. Ficaram desesperados e pensaram o que fazer para destruir o povo de Israel. Então Balaque teve uma excelente ideia. Vamos contratar um profeta para amaldiçoar Israel. E mandaram chamar mais de 500 quilômetros Balaão. Como é o nome dele? Quem é Balaão? Um profeta. Então não confunda Balaque com Balaão. Balaque é o rei de Moabe e Balaão, o profeta, que ninguém sabe até hoje se é de Deus ou do diabo. Então ele mandou buscar Números 22, 1, 2, você leu agora. Eu queria que você observasse 22, 3. Números 22, 3. Moabe teve o que, queridos? Grande medo deste povo, porque era muito. E andava o quê? Como está escrito ali? Angustiado. Na sua Bíblia está angustiado? Quem tem outra versão? Pavor. Quem tem outra versão? Aflito. Afligido. Irmãos, não é nada disso. Eu não sei porque os tradutores não quiseram mostrar o antissemitismo desse texto. A palavra aqui não é angustiado, não é pavor, não é aflito, não é afligido. A palavra aqui é sentiu repugnância. Moabe e o rei de Moabe sentiu repugnância, nojo, aversão dos israelitas. Então você está aqui de frente para uma expressão antissemita na Bíblia. Observe
o quanto eles ficaram enojados. Isso me dá desespero, irmãos, porque o que faz alguém sentir nojo de gente? Então ele manda chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Depois eu queria conversar com os intelectuais daqui, que gostam de estudar a Bíblia. Balaão era estrangeiro, era profeta de Deus, falava em nome de Yahvé. Então significa que Yahvé já tinha se apresentado a um outro povo? Balaão era estrangeiro, ou seja, não era israelita, e era profeta de Yahvé. Yahvé. Alguns, para esclarecer, dizem, não, ele era profeta de El, porque El também era o nome de Deus, mas os cananitas também adoravam El, que pode ser uma idolatria, não precisa ser o nosso Deus. Só que, durante todo o processo de narrativa, aqui de Números, ele fala em nome de El, em nome de Elohim e em nome de Yahvé. Então não tem como ter dúvida. Ele era profeta de Yahvé. Se ele era profeta de Yahvé, conhecia Yahvé ao ponto do Espírito de Deus se apoderar dele como profeta, então Deus já tinha se revelado para outros, para estrangeiros que não eram israelitas. Vamos falar sobre isso depois. Então Moabe teve muito medo do povo. E depois se angustiou, como nós lemos agora, quando na verdade a palavra é, ficou com nojo. Mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, primeiro ponto. Balaão, no primeiro momento, se recusou. Eles foram 500 quilômetros depois, lá no rio Eufrates, falar com Balaão e falaram, olha, o rei, como é o nome do rei? Balaque. Rei Balaque trouxe aqui presentes, enviou presentes e quer que você vá até ele em Moabe para amaldiçoar um povo numeroso, escravo, que saiu do Egito. Diz que está indo rumo a uma terra prometida. Imediatamente, eu queria que você lesse esse texto comigo, capítulo 22, versículo 12 e 13. Deus fala com Balaão. Números 22, 12, 13. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha o caráter desse profeta, irmãos. Um grande profeta de péssimo caráter. Então ele teve clareza na profecia. Então voltaram os servos de Balaque. Então vamos lá para a segunda opção. Balaque envia mais mensageiros e agora príncipes, com uma proposta tentadora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora com muito tesouro, com muito ouro, com muita prata. Uma proposta tentadora financeira. Números 22, 15 a 17. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei.
Olha só, aí começa a mexer com o ego do profeta. Grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-mo este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque. Olha só como ele foi assim, né? Carudo. Falando da boca para fora. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderei traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mas aí ele fez a proposta seguinte: mas durmam aqui, vai que Deus fala comigo de noite. Ele já estava seduzido pela ganância. E sabe o que Deus fez? Vai. Quer ir? Vai. A resposta desse texto aqui não é confusa. Deus responde da boca de Balaão mais tarde. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa profecia saiu da boca de Balaão. Então não pense que Deus se arrependeu. Deus percebeu que o profeta era rebelde. Deus percebeu que o profeta não ia fazer o que ele mandou. Então Deus falou para ele o seguinte: vai. Como tem um nome, ele era profeta de Deus, todo mundo já sabia. Ele disse: eu quero dizer uma coisa, profetiza o que vier de mim. Irmãos, sinceramente, um homem inteligente nem tinha ido. Porque se Deus já tinha dito que não ia amaldiçoar o povo de Israel, ia ficar feio para o profeta, porque Deus ia abençoar na frente de todo o povo, midianita e moabita. E agora ele foi, e você sabe da história. O Senhor deixou o rebelde ir, deixando claro que falasse somente o que o Senhor lhe dissesse. Esse outro momento é um momento tão importante, eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar disso depois. No caminho, indo para Moabe, Balaão, ele era conhecido em toda aquela região como o homem dos olhos abertos. Ele era famoso como o homem dos olhos abertos. Eu queria que você entendesse que no caminho, os olhos da jumenta se abriram. Dizem os rabinos que Deus queria comparar ele nesse momento pior do que uma jumenta. Os olhos da jumenta se abriram e os olhos do profeta não se abriram. Ele montou na sua jumenta. E quando a jumenta começou a andar, ela viu um anjo do Senhor. Queridos, esse anjo do Senhor está com A maiúsculo, então significa que é Jesus Cristo. É teofania. É o anjo teofânico. O anjo do Senhor se apresenta diante da jumenta. A jumenta sai em retirada, o anjo vai para perto de novo, ela sai em retirada, ela quer fugir. Ela quer retornar. E o profeta começa a açoitar a sua jumenta. E começa a espancar. Tem um momento que ela corre para as vinhas. Quando ela corre para as vinhas, ela se encosta numa mureta e rasga o pé do profeta. O profeta espanca a jumenta. E pela terceira vez, a jumenta se deita e o profeta cai. Quando cai, ele diz: eu não sei onde eu estou. Se eu tivesse uma espada, eu te mataria. E ela diz: por que me bates tanto? Uau! Por que estás me batendo? Não está vendo o homem de Deus? O anjo do Senhor está na nossa frente. Nessa hora somente os olhos desse profeta são abertos. Ele se prostra. E o Senhor diz: por que estás indo para um lugar que eu não te mandei ir? Mas já que estás aqui, quero só te lembrar, vai
e fala o que o Senhor te mandar. Irmãos, depois dessa, não sei que coragem Balaão encontrou para prosseguir essa jornada. Ele chegou até Balaque, ele foi logo se explicando. É o seguinte, Balaque, eu só vou falar as palavras do Senhor. Eu acho incrível, o ser humano, ele tem muita coragem. Quantas pessoas aqui Deus já falou coisas e você nunca obedeceu? Quantas vezes Deus já ministrou no teu coração coisas, comandos, ordens, e você leva isso na esportiva? Ele foi logo se explicando para Balaque e disse: olha, eu vou falar somente as palavras do Senhor. Números 22, 38, vamos ler isso. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. O interesse, 38, versículo 38. O interesse de Balaão, irmãos, ele estava lá, ele disse: olha, eu vou logo deixar claro, eu até olhei um comentarista falando, ele quis jogar com Deus, ele quis jogar com a jumenta, ele quis jogar com os príncipes, agora ele está jogando com Balaque. Tipo, olha, eu vou dizer para você, eu estou aqui, eu vim, tal, eu quero meu dinheiro. Eu estou aqui porque tu mandou, mas eu vou te falar bem claro, eu só vou falar as palavras de Deus, mas tu vai me dar meu dinheiro. Irmãos, toda vez que você fizer algo contra Deus, você vai ter prejuízo financeiro. Toda vez que você se mover contra Deus, você vai ter um prejuízo financeiro. Então, ele começou a ensinar a Balaque: você vai fazer altares, levante 7 altares, e mate 7 animais. E assim fez Balaque, levantou 7 altares e 7 animais. E a intenção de Balaão era profetizar aquilo que o rei queria. Diga misericórdia. Irmãos, cuidado com profecias que a gente quer. Não use Deus. Tem aquela história, né? Só porque às vezes nós temos nós somos taxados de profeta, as pessoas dizem: profetiza. Não, a gente só profetiza o que Deus falar. Não profetiza na hora que a gente quer, a gente profetiza o que Deus falar. Você não tem nenhuma obrigação, se você for profeta, para profetizar só porque alguém te mandou, ou porque alguém está testando a tua espiritualidade. Seja homem de Deus e se cale se Deus não falar nada. Então, Balaão explicou para Balaque, mandou levantar o altar, 7 altares, levantou os altares, e na hora de profetizar, Números 23, 8. Números 23, 8. Profetiza, Balaão, profetiza. Olha o que Balaão profetizou: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Não prestou, não. Vamos tentar de novo. Vamos para outro lugar. Tu levanta de novo 7 altares, agora mata 14 animais. Foram para outra região, levantaram mais 7 altares, botaram mais 14 animais. Estamos agora em Números 23, 17 a 21. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem,
ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Balaque estava chateado, disse agora, o que nós vamos fazer? Balaão disse, vamos fazer mais um último teste. Vamos para outra região. Essa região nós vamos ficar de frente para todas as tendas de Jacó. E eu quero amaldiçoar olhando para as tendas de Jacó. Aí que ele se inspirou. Irmão, se você lê esse texto na Bíblia todo, ele até poetiza para Israel. Tendas de Jacó. E tal, linda, preciosa. E Balaque rasgando os cabelos, amaldição. E ele só ministrando as bênçãos. Capítulo 24, versículo 4 ao 9. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às tuas águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Irmãos, é uma melodia. Nessa hora Balaque se zanga e diz, cala a boca. Eu não aguento mais, não adianta mesmo, você não vai conseguir amaldiçoar. Então faz o seguinte, Deus não quer que eu te dê o dinheiro. Foi esperto também Balaque, né? Já que tu não está com a profecia de maldição, então Deus não quer que eu te dê meu dinheiro. Vai-te embora, senão eu te mato. Balaão foi embora. Eu estou falando de forma grosseira, tudo muito rápido, porque o item não é esse. É Apocalipse capítulo 2. Observe o fim da história. Balaão, então percebe que profeticamente não pode amaldiçoar. Irmãos, isso aí é extremamente sério. Não pense que mesmo a igreja estando profana como está hoje, ela vai conseguir amaldiçoar Israel. Não pense que mesmo com o poder que Roma tem no Vaticano, vai conseguir amaldiçoar Israel. Não vai conseguir amaldiçoar Israel. Não tem príncipe, não tem rei do Irã, não tem presidente do Irã. Não nasceu o homem para amaldiçoar Israel. Não vai nascer o homem para amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia. Mas observe o fim da história. O Senhor nos deixa claro agora em Apocalipse. A história de Balaão não acabou. E assim como muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento, muitas pessoas se tornam demônios. Pessoas, nomes. Não pessoas, mas os nomes, as nomenclaturas e o seu comportamento. Como Jezabel, e nesse caso Balaão. Então Balaão dá o último conselho ao rei. E você não vai ler isso naqueles primeiros capítulos de 22 a 25, a 24, de Números. E agora em Apocalipse, o Senhor deixa claro para a igreja de Pérgamo, vocês sustentam a doutrina de Balaão, que é a doutrina, quem lembra? Que conduz o povo de Israel, o povo de Deus a comer comida sacrificada a ídolos, ou seja, idolatria. Comida sacrificada não é somente comida, é adoração a ídolos. E a promiscuidade sexual, a imoralidade. A doutrina de Balaão, queridos, Balaão, quando viu que não tinha profecia, Deus não permitiu, então agora
ele diz assim: só tem uma estratégia para nós amaldiçoarmos, para você amaldiçoar Israel. Escute isso. A estratégia é convidar Israel para um carnaval. Faça um banquete. Coloca mulheres midianitas, moabitas, para seduzirem os israelitas. Eles beberão, comerão, dê a eles os ídolos para adorarem. Porque somente Deus pode amaldiçoar Israel. Se Israel pecar, Deus os amaldiçoará e vocês terão vitória. Alô? Números 25, nós precisamos ler. Números 25, de 1 a 9. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Observe, as mulheres moabitas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Observe também algo muito interessante: é pela primeira vez a Bíblia menciona um Deus chamado Baal. Pela primeira vez Israel conhece Baal. É nesse momento aqui. Eis que um homem dos filhos de Israel veio, observe isso, isso é muito sério. Versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Olha, ou seja, o israelita estava escondendo a sua mulher midianita dentro de casa, e um dos filhos de Israel descobriu e trouxe na frente de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. Ao homem israelita e à sua mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Eu queria que você entendesse uma coisa. Enquanto eles estavam chorando, todo o povo de Israel na frente da congregação, chorando, dizendo: como é que nós vamos sanar o pecado de Israel? Tinha um casal tendo relação sexual, um israelita com a moabita. E nessa hora, esse filho de Eleazar vai lá e mata-os imediatamente, irmãos. Enquanto estavam chorando o povo de Israel, 24.000 pessoas estavam mortas. Deus matou 24.000 de praga. Então Balaão estava certo. Nós não podemos atacar Israel. Somente o próprio Deus pode matar Israel. – 24.000 é como se eles tivessem ido para a guerra e morressem. Nesse momento, Moisés, quando percebe que é sanada, para-se a matança do povo de Israel pela última moabita que estava lá dentro da tenda. Ainda havia pessoas escondidas. Eu já ministrei sobre isso em um outro momento. Vamos ler Números 31, 16. Antes que eu fale do fim.
Porque às vezes nós pensamos que os falsos profetas vão se dar bem, e nunca vão se dar bem, irmãos. Nunca. Observe que quando o povo de Israel começou a olhar a terra prometida, inclusive essa foi basicamente a última palavra de Deus a Moisés. Moisés disse a ele: olha, depois disso eu vou te levar para os teus pais, junto dos teus pais. Versículo 16: eis que estas, por conselho de Balaão, observe agora, essa é a doutrina de Balaão. Por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Depois você pode ler isso aqui, mas é porque Deus mandou Israel agora matar os midianitas. Mataram todos. Eles pegaram as crianças e as mulheres e trouxeram. Quando Moisés foi chegando, olhando aquelas mulheres moabitas, midianitas chegando, ele disse: que é isso? Elas são malditas, foi por causa delas que morreu o nosso povo. Mata todas elas. Queridos, quem gera a cultura é a mulher. Essa cultura da imoralidade no Brasil é por causa das mulheres nesse país. E eu quero logo deixar claro, a imoralidade está dentro da igreja evangélica brasileira. Se a igreja evangélica se converter, o Brasil vai mudar. Se as mulheres evangélicas se converterem, o Brasil vai mudar. Essa imoralidade está dentro da igreja evangélica. A competição de corpo e etc. Não vou mais falar sobre esses pormenores. Moisés mandou matar todas elas. E eu tenho falado, inclusive, Deus tem falado para nós, esse ano é um ano, a partir desse ano, nós vamos honrar a virgindade nessa cidade, nessa casa, nessa igreja. Nossos jovens vão casar virgens, principalmente as meninas que têm família de respeito. Porque mulheres, queridas, aqui está muito claro. Quantos homens você teve, foi quantos demônios você possuiu. Quantos homens você teve? Quantas alianças promíscuas você teve? Se você não consegue mais nem contar, é lamentável o teu fim. Pede a Deus para Jesus te curar completamente da imundícia. Porque a imoralidade sexual está na relação sexual. Estou falando aqui de imoralidade sexual de mulher para homem, de homem com homem. Você sabe quantas maldições tem? Apocalipse 2. Vamos ler o 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A palavra de Deus aqui, queridos, é para Pérgamo. Diga Pérgamo. Eu quero que você compreenda. Que nação seria hoje Pérgamo? Que nação representa o espírito de Pérgamo? Aonde está o castelo de Pergamon?
nem se eu quisesse fingir, nem se eu quisesse esconder, a comparação é clara, evidente, profética e física. Estamos falando da Alemanha. Hitler deixou claro para o mundo: Pérgamo é Berlim. Onde Satanás habita. Pastora, por que a senhora diz isso com tanta clareza? Hitler pegou o trono de Satanás da cidade de Pérgamo. Ele pegou todo. Ele não pegou um pedaço. Ele foi lá na Grécia, na cidade de Pérgamo, pegou todo o templo de Pérgamo para adoração a Satanás. Levou pedaço por pedaço em navios para Berlim. Se você for a Berlim, como muitos de nós já fomos, o principal museu, o mais conhecido e o mais, irmãos, é o maior, é o que mais a Alemanha investe, é o Museu Pérgamo. Agora, para completar, eles colocaram na parte de cima tudo em homenagem ao Islã. A parte de baixo é só a mitologia grega. Eles colocaram toda a mitologia grega, toda a mitologia babilônica, agora e depois a mitologia de Pérgamo, em sua grande homenagem, e agora na parte de cima, o Islã. A doutrina de Balaão, ela está no coração de quem tem o trono de Satanás. Está no coração de quem tem um trono de Satanás. Onde habita o trono de Satanás? Que lugar seria esse? Eu vou te deixar claro, é um lugar antissemita. É um coração antissemita, com doutrinas de repugnância a Israel. Então preste atenção. Nós temos muitas características da igreja de Tiatira no Brasil. E a Alemanha tem muitas características da igreja de Pérgamo. Tem coisas a ver conosco. Precisamos ter a compreensão profética, amém, queridos? Na hora da nossa intercessão. Então eu quero dizer aos que estão nos assistindo agora: cuidado com pastores antissemitas. Cuidado com igrejas que odeiam a bandeira de Israel, a estrela de Davi, que simboliza o Messias. Essa invenção que o diabo trouxe para dizer que a estrela é de macumba, que a estrela é de bruxaria, que a estrela é... Já inventaram tanta coisa para essa estrela que é uma maldição. Essa estrela tem respaldo bíblico, que representa o Messias. Ele é o filho da estrela, a resplandecente estrela da manhã, é o que virá de novo a Israel e salvará o seu povo. É o nosso Jesus, o nosso Messias. Todos nós sabemos, e eu vou ler para vocês daqui a pouco, ele é a resplandecente estrela da manhã. Aquela estrela ali simboliza o próprio Yeshua. Não deixe mais ninguém profanar a estrela. Está profanando o próprio Cristo. Israel não sabe a resposta porque eles ainda não reconhecem Jesus. Eles não sabem ou escondem.
Mas se você perguntar o que é estrela, eles não vão conseguir te dizer. Eles têm 1000 versões para isso. Sabe quem disse que é o Messias a estrela? Balaão. Nas profecias querendo mentir, não conseguia mentir. Eu acreditei, irmãos, porque era o Espírito de Deus falando sem ele querer. Então eu quero deixar claro para vocês, cuidado com pastores antissemitas. Um dia desse foi um pastor lá na Casa de Cultura. Vocês sabem que nós temos algumas coisas ali. Menorá, não sei o quê. Ali a gente pega antissemitas e pega judeus, né? Os judeus param e por que está aqui? Qual é o problema aqui? Por que vocês colocam essa menorá aqui? Aí a gente fala, vocês gostam de Israel? Eu sou judeu. Aí depois que o bichinho se apresenta, né? Mas os antissemitas, qual é o problema aqui? Por que vocês trazem isso aqui? Besteira. Nada a ver isso aqui, isso é ridículo. Se for para colocar isso aqui, tem que colocar todos os outros símbolos. Não, senhor, vou colocar o símbolo que está na Bíblia. Um pastor um dia desse foi lá e disse, a menorá, hein? E eu disse, qual é o problema? Ele disse, porque tem pastor que se vê, nem entra, hein? Irmãos, o que é isso, irmãos? O que é isso? Que ódio é esse? Que nojo é esse? Que aversão é essa? Que aversão é essa? A bandeira, a estrela. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, houve um retardamento. Uma falsa profeta, filha de Balaão, veio para o Brasil em uma conferência profética, onde nessa época o povo brasileiro estava se envolvendo com Israel. Irmãos, e parece que todos os que amavam Israel estavam naquele culto, estavam naquela conferência. Aquela filha do diabo pegou todos os que estavam com estrela pendurada, com brinco com estrela. Tinha um que estava, raspou a cabeça, deixou só a estrela, o cabelo só na estrela. Crente maluco. Ela mandou raspar imediatamente a cabeça do rapaz. Irmãos, ela fez uma profanação de ódio a Israel, queimou a bandeira de Israel. Profeta. Até hoje, eu conheço pastores e apóstolos que têm resquício desse dia, que um dia desse eu fui dar uma estrela, ela disse assim, não me dê. Tudo menos isso. É um dos motivos de eu não caminhar mais com essa pessoa. Antissemita. Sem falar que é racista, preconceituosa, não gosta de nordestino e ainda não gosta de judeu. Fala sério. Cuidado com pastores antissemitas. Eles é que estão sustentando a doutrina de Balaão. Observe aqui nas escrituras sagradas, se você acredita na palavra de Deus, essa é uma das 7 igrejas do Apocalipse. O antissemitismo está lá. Tanto a doutrina de Balaão, quanto a doutrina dos nicolaítas, a mesma coisa. Agora, essas igrejas antissemitas concordam com o crente tomar cachaça. Essas igrejas antissemitas concordam com a prostituição dos rapazes e das moças na igreja. Estas igrejas antissemitas concordam com os crentes irem para o carnaval. Olha que coisa parecida. Eu só tenho algo para dizer para os pastores antissemitas desse país. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. O que a palavra de Deus está dizendo? Te arrepende. O Senhor vai pelejar contra ti com a espada da sua boca. Está escrito. Vamos ler, irmãos. Apocalipse 2. Versículo 16. Portanto, arrepende-te
e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que Jesus quis dizer sobre isso? Ao que vencer. Queridos, o vencedor é o remanescente. Vencedor é remanescente. Em toda a igreja há vencedores. Eu não quero dizer que aqui todos são vencedores, mas toda a igreja tem remanescente. E todo remanescente é vencedor. Ao vencedor. E eu também quero trazer uma palavra para os que falam português e que são alemães nesse país. A palavra de Deus para a Alemanha é: o remanescente da igreja alemã vai ser vencedor. O remanescente da igreja alemã vai receber do Senhor o maná escondido. Quando a gente fala de maná escondido, e nós estamos aqui vindo desde quinta-feira das nossas celebrações de Shabat, maná escondido é uma forma de pensar sionista. O Senhor dará ao remanescente o maná escondido, ou seja, uma forma de pensar sionista, de unidade a Israel, que será servido pelo próprio Deus com seu maná, ou seja, será alimentada pelo próprio Deus. A igreja que será arrebatada será alimentada pelo próprio Deus. Enquanto falo isso, o Espírito do Senhor fala ao meu coração e eu posso ver a igreja alemã diante de mim. Nós vamos comer o maná. Estaremos comendo à mesa. Eu quero lembrar para você que maná escondido fala de Shabat. Você sabe que o símbolo da ceia, o pão do Antigo Testamento, é maná escondido, queridos. Deus vai trazer as nações que são remanescentes a praticarem o Shabat de novo. São essas práticas do Shabat que vai fazer você se converter de novo, se emocionar de novo, chorar de novo, lembrar de Israel de novo, se compadecer de Israel. E Jesus diz, aqui é só a palavra de Jesus, ele diz: o remanescente também receberá uma pedrinha branca. Eu trouxe essa pedra branca. Ela tem uma simbologia espiritual e profética muito grande para mim. Morram os tradicionais. Ai, ela tem uma pedra branca. É uma pedra branca que eu tenho. Deus me deu essa pedra branca. Pensei até que não ia pregar, de tanto mofo que tinha, estava escondida. Fui para um evento de profetas e apóstolos, ninguém me conhecia, ninguém que estava ministrando me conhecia. Clay Nash, que eu nunca tinha visto antes na minha vida, me chamou no altar e disse: Deus está mandando eu te dar uma pedra branca, simbolizando a pedra do Senhor, escondida para o remanescente. Teu nome será mudado. Recebi e guardei, é símbolo, é memorial para mim. Está aqui. O remanescente receberá de Jesus uma pedrinha branca. Sabe o que significa isso? É espetacular, irmãos. Antigamente, o acusado nas cortes antigas recebia uma pedra negra. Quando ele era condenado pelo juiz, era colocado do lado dele uma pedra negra. Então ele já sabia: estou condenado. Quando ele recebia uma pedra branca, ele já sabia: fui absolvido.
O Espírito do Senhor me fez lembrar isso essa tarde. Glaucia, o remanescente fiel alemão. Eu quero deixar claro também essa noite, nem todo alemão é nazista. O remanescente alemão que não é nazista, que come do maná escondido, que está ligado à oliveira verdadeira, a Israel, que ama Israel, que pratica a justiça, que é um bom crente, que ora por Jerusalém. Esses irmãos serão absolvidos do holocausto. Esses irmãos serão absolvidos, ganharão a pedra branca como símbolo de absolvição dos pecados da Alemanha contra Israel. Eu quero te dizer nessa noite, Deus perdoará os teus pecados e o pecado da tua nação a partir de ti. O remanescente de Israel, o remanescente da Alemanha. Deus perdoará o racismo. Deus perdoará o ódio. Deus perdoará o antissemitismo dessa nação e dessas igrejas. A doutrina de Balaão, ela é mais séria, querido. Sabe por quê? Balaão sabia que Deus estava com Israel. Balaão sabia que Deus estava com Israel. Mas ele preferiu negociar. E isso é importante. A Alemanha hoje, a Jordânia e muitos países do mundo, França, que negocia contra Israel, trabalha contra Israel, faz negócios contra Israel. Eles sabem que Deus está com Israel, mas quando vem uma proposta forte, eles se dobram. Se você quiser fazer pesquisa, faça pesquisa até de mercado. Nem todo produto judeu pode entrar na Alemanha. Inclusive Benjamin Netanyahu recentemente mandou dizer para a Alemanha: o que vocês estão querendo fazer parece com o nazismo. Querendo carimbar o que é judaico e o que não é judaico. Essa palavra quebranta o meu coração, porque exatamente há 7 dias do dia que se comemora a cerimônia das vítimas do Holocausto, faltam 7 dias para essa comemoração. Um homem colocado na Secretaria de Cultura do país, um senhor chamado Alvin. Esse nome já é antissemita. Esse nome já é racista. Alvin. Eu acho que ele ouviu muito: é Alvin, tu é Alvin, tu é Alvin. Muito estranho. Esse senhor chamado Alvin faz um discurso antissemita. Há 3, 4 dias atrás no nosso país. Esse senhor faz declarações nazistas no discurso. Secretário de Cultura do governo federal. Foi exonerado imediatamente do cargo, para a glória e honra do nome de Jesus. E quero te dar uma péssima notícia. Ele era crente. Congregava na igreja Bola de Neve. Recebeu profecia que Deus iria levantá-lo para ser gestor do governo brasileiro. De novo, a igreja está envolvida
com um vexame chamado antissemitismo. Onde estão os pastores que não ensinam? Isso aí, irmãos, é uma brincadeira que às vezes você lança de zombar de judeu. Uma brincadeira que você lança de zombar porque alguns vão para Israel. Aí você vai deixando aquilo se alimentar dentro da igreja, daqui a pouco essa pessoa chega a um cargo desse para fazer vergonha à igreja, ao corpo de Cristo inteiro. Eu fico pensando, se fosse você, a igreja evangélica brasileira foi atacada pelo espírito de Balaão. E imediatamente ele experimentou da espada da boca de Jesus Cristo. Imediatamente, porque é promessa. Aquele que se levantar como Pérgamo, eu, o Senhor, vou cortá-lo com a espada da minha boca. Queridos, foi só uma palavra. Esse homem está arruinado. Ele precisa ir embora do Brasil. Ele está arruinado nessa nação. Deus o arruinou. O que eu quero dizer nessa noite é que o Espírito de Deus, de Yahvé, o Espírito de Deus, é o mesmo que está agora, esteve lá atrás, com o povo de Israel, saindo do Egito, caminhando no deserto. É o mesmo Deus que vai enfrentar e confrontar o líder do Irã, que já está em péssima situação. Todos os domingos, basicamente, estamos profetizando aqui. Todos os domingos. E eu quero que vocês estejam atentos como igreja remanescente. Como um povo que tem uma pedrinha branca, que tem um nome que somente o Senhor vai chamar. Eu queria nessa noite orar juntamente com essa igreja em arrependimento pelo pecado desse Senhor contra Israel. Eu não queria que a gente entendesse, eu brincasse com isso, irmãos. Faltam 7 dias para a cerimônia das vítimas do Holocausto. É zombar demais. O Senhor falou ao meu coração. E quando Deus fala ao meu coração, eu gosto de tratar sério. E Ele falou: Glaucio, eu quero que você tenha responsabilidade essa semana. Porque a igreja nunca viveu o que está vivendo, de tanta consciência espiritual. Com tanta consciência espiritual. Talvez até nós nunca tínhamos percebido quantas pessoas antissemitas já usaram. Já fizeram discursos nesse país, mas nesse momento é impossível alguém fazer um discurso antissemita, irmãos. A igreja não vai deixar. O presidente desse país não vai deixar. Os ministros desse país não vão deixar. Estamos unidos a Israel. Unidos, unidos. A ordem de Deus aqui nesse texto é: arrependa-te. Nós vamos nos arrepender essa noite. Não sei se você vai chorar. Arrependimento pelos outros. Arrependimento por Israel. Talvez é uma oração nova, talvez você nunca fez. Vamos experimentá-la essa noite. Vamos orar por isso.
Porque nós não vamos aceitar a doutrina de Balaão em nossa igreja. Não vamos aceitar a doutrina que ensina prostituição na igreja e não ensina os fundamentos espirituais de conversão, santidade, virgindade. Rapazes e moças dessa igreja, casem virgens, para o teu bem. Para o teu bem. Se você já se prostituiu, se você já se sujou com mulheres, se você já se envolveu com demônios através de sexo, eu lamento, você vai colher. Mas aos que são virgens ainda, guarda, santifica. Fique de pé, por favor.